Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre as centúrias de São Máximo Confessor, nosso 10º encontro, trabalhando das centúrias número 20 e 21. Primeiro nós vamos ouvir a centúria que nós vamos trabalhar. Diz o seguinte: 20. Aqueles que não cessam de perseguir nossa alma o fazem por meio de pensamentos passionais, a fim de atirá-la no pecado pela reflexão ou pela ação. Caso encontrem um intelecto resolvido a não os acolher, eles ficam confusos e se retiram. E se o encontram absorvido na contemplação espiritual, eles fogem e depressa são tomados da maior confusão. 21. Aquele que unta seu intelecto para os combates sagrados e que dele expulsa os pensamentos passionais, faz o papel de diácono. O que o ilumina com o conhecimento dos seres e destrói o falso conhecimento, faz o papel de padre, de presbítero. E o que o leva à perfeição pela santa mirra do conhecimento e da adoração da Santíssima Trindade, do conhecimento da adorável e Santa Trindade, faz o papel do bispo. Então essas são, das centúrias 20 e 21 de Máximo Confessor. Mas antes, vamos colocar algumas realidades para refletirmos antes de entrarmos nessas centúrias. O ser humano, ele vem tentado para sair ou desistir de seu propósito. Ele tem um objetivo, mas muitas vezes ele sente realidades, pessoas, situações, ou às vezes até mesmo algumas tentações espirituais que querem tirar do seu rumo, do seu propósito. Estas tentações podem vir de pessoas ou tentações espirituais que seduzem as pessoas em seus objetivos. Para vencermos essas tentações, devemos criar uma disciplina interior e aceitar o combate e saber como agir. Podemos chamar isto de uma disposição a não deixarmos ser tocado nem por um lado, nem por outro. A nossa disposição na mística antiga aqui se chama apatheia. Apatheia. Esta experiência de vida espiritual que ensinava os padres do deserto e nos monastérios antigos, chegou a ser clássico nos mosteiros orientais e requer, então, uma grande disciplina. É a ordem das pessoas que buscam a perfeição, se aperfeiçoar. A vida é um grande aperfeiçoar. O ser humano é o único ser que não nasce pronto. É um ser que deve se construir. Então ele tem o desafio de dar um significado à sua existência. Ao término, no combate espiritual, o asceta se converte de um. Então ele vai mostrar o que ele era antes, o que era depois. Então ele era um empatés.
empatés. Isto é, o empatés era uma pessoa sujeita às paixões. E ele, que era empatés, vai se transformar numa pessoa apatés. Aí vem a apateia, né? Livre das paixões. Chegando a ser castos e mansos, isto é, livre da tirania das paixões. As paixões que são instintos cegos, que seduzem por meio do prazer tirânico, do apetite concupiscível e irracional. Quando se vê na história monástica que o monge é casto e manso, devemos entender que ele alcançou a apateia. Nos ditos antigos, isto é, da Filocalia, encontramos vários exemplos. Aqui vou citar um. De um jovem que quis se tornar monge e foi procurar um anacoreta, alguém que tem vida solitária, pedindo que o instruísse. O anacoreta propôs para ele 2 desafios. Então, eu vou narrar o que na Filocalia você encontra. Esse exemplo. O jovem, então, foi procurar esse anacoreta, queria entrar para o caminho da perfeição. Então, o anacoreta falou, olha, você tem 2 desafios. Se você entender os 2 desafios, você está pronto, apto para começar sua caminhada. Primeira coisa que ele diz, olha, esta noite você vai ao cemitério, vai passar a noite inteira em vigília, vai passar diante de cada túmulo que ali está presente e você vai brigar, esbravejar com todas aquelas pessoas que estão ali. Isto é, com os corpos daqueles que já morreram. Então você vai passar túmulo por túmulo, vai esbravejar, né, vai maldizer a cada um deles. Esse é o seu primeiro desafio. O rapaz, então, o candidato a noviço, foi para o cemitério cumprir o primeiro desafio que o monge lhe tinha dito. Passou a noite inteira, a madrugada inteira, né, até um determinado horário da manhã, quando ele retornou, né, ao anacoreta, ao solitário, e disse, olha, eu cumpri o que o senhor me mandou fazer. Fui, fiz, maldiz a cada um daqueles túmulos e as pessoas que ali estavam. O anacoreta, então, o chamou para estar em oração vigilante durante o dia, sem precisar dormir. Na noite seguinte, então, o anacoreta diz, olha, agora você vai voltar lá no cemitério, vai novamente em vigília, passar a noite inteira, só que agora você vai voltar túmulo por túmulo e vai começar a elogiar, a bendizer cada uma das pessoas, cada uma dos cadáveres que estão ali, né? Que estão ali naqueles túmulos. Você vai maldizê-los. E o rapaz obediente foi e passou a noite inteira fazendo a sua missão, o seu desafio. Quando chega no dia de manhã, em certo horário da manhã, ele voltou e disse, olha, eu fiz o que o senhor pediu. Passei a noite inteira elogiando aquelas pessoas, aqueles nomes que estavam nos túmulos, né, bendizendo a cada um deles. O anacoreta, então, diz ao jovem, assim deve ser um homem perfeito. Quando as pessoas te maldizerem,
Quando as pessoas te injuriarem, falarem mal de você, você deve ser igual àqueles mortos. Fique em silêncio. Eles te falaram alguma coisa diante da maldição? Não disse nada. Então, seja assim. Assim é um homem perfeito. Diante das agressões, diante, né, da maledicência, diante das calúnias, que você possa ser como aqueles defuntos. Não diga nada. Porque se você disser, você entrou no jogo das pessoas e no objetivo que elas querem. Quando você elogiou, né, cada um daqueles defuntos, eles responderam alguma coisa? Não responderam nada. Assim também, quando te elogiarem, sejam como esses defuntos, nada diga, nada fale. Porque muitas vezes a vaidade está presente, né, nas palavras doces de pessoas que muitas vezes querem seduzir as pessoas e pegá-las pela sua própria vaidade. O monge é aquele que sabe lidar diante da agressão e sabe lidar diante da bajulação. Então, esta é um exemplo de apatheia, né? Ser capaz de ter consciência de si mesmo e não ser deixado nem impulsionado por realidades que possam fazer com que ele, né, se deixe ser motivado por situações que possam fazer com que ele saia, né, do controle de si mesmo. Então, com isso, assim nós podemos entender, né, das centúrias, esses números 20 e 21. 20. Aqueles que não cessam de perseguir nossa alma, o fazem por meio dos pensamentos passionais. O agente é sempre interno. Você deve, na perfeição, buscar ter o domínio de si mesmo. Mas sempre vai encontrar, ou seja, desafios espirituais, ou pessoas, ou situações externas, que muitas vezes vão te pressionar internamente. E muitas vezes essa pressão interna não é para você atingir seu objetivo de aperfeiçoamento, mas é de você ser deixado levar pela mediocridade das suas próprias escolhas naquele momento, porque você se deixa levar por esses elementos externos. O agente é externo. Eles insistentemente nos perseguem e utilizam pensamentos passionais, tentando nos seduzir e fazendo acreditar neste prazer como aquele que nos fará felizes para sempre. Uma grande mentira. Os prazeres são insaciáveis. Quanto mais buscamos, mais seduzidos somos. E no afã de fazer uma experiência definitiva, vamos buscando prazeres sobre prazeres que nos fazem cada vez mais insatisfeitos e vazios, sempre nos frustrando, criando angústias, e perdemos assim o domínio de nós mesmos, quando chegamos ao nível da obsessão. Aí estamos jogados à tirania da paixão, que dita nosso comportamento. Criação de ilusão de felicidade, produzidos por estas tentações, a fim de atraí-la no pecado pela reflexão ou pela ação. A finalidade é que o agente externo quer nos vender seu produto, querendo nos conquistar, nos atrair, nos seduzir. Seja por meio da reflexão,
Pensamentos alimentados constantemente no prazer ou pela ação, isto é, consentido com o desejo. Né? Isto é, nós rezamos muito no ato de contrição, em pensamentos e palavras, atos e omissões. Então, em pensamentos, reflexão, atos, isto é, atos consentidos e realizados. O tentador e as situações ou pessoas só agem se encontram no ser humano uma disposição interna de consentimento. Caso encontrem um intelecto resolvido a não os acolher, esses pensamentos, eles ficam confusos e se retiram. Ao encontrar alguém disciplinado, um intelecto que não acolhe esses pensamentos passionais, um controle dos objetivos a serem atingidos e uma capacidade de entender a cilada desses desejos, essas realidades perdem seu objetivo e o objeto e ficam confusos, não encontram um terreno fértil para vender suas ilusões e propostas de falsa alegria e felicidade. E então, esses desafios, essas ameaças se retiram, pois não encontram espaço para fecundar os desejos naquela alma. E continua São Máximo. E se o encontram absorvido na contemplação espiritual, eles fogem depressa, são tomados da maior confusão. A pessoa disciplinada, com objetivos determinados, numa vivência casta e mansa, apateia, que se encontra na pura oração, na contemplação espiritual, não é vencida por essas forças externas. E estas, ao não encontrar respaldo, fogem logo, ficando confusas por encontrar alguém tão disciplinado. Veja aqui o ditado: assombração sabe para quem aparece. Então, agora o número 21. Aquele que unta seu intelecto para os combates sagrados e que dele expulsa os pensamentos passionais, faz o papel de diácono. A unção do intelecto para o combate. Normalmente, quando nos jogos a pessoa ia lutar, ela ungia todo o corpo com óleo, para que dificultasse o adversário poder pegá-lo e, ao mesmo tempo, ele fosse capaz de dar o golpe fatal final, onde ele sairia vencedor. Essa unção tem a ver com essas lutas gregas. Nós estamos neste mundo e quando nós começamos a enfrentar este mundo, nós estamos numa constante luta. A palavra luta, na língua grega, agon, genitivo agonis, vem a palavra agonia em português, significa que a vida é uma constante agonia, uma constante luta. Uma luta com várias realidades que querem fazer com que a pessoa perca o seu rumo, o sentido da sua existência. Então, a unção do intelecto para o combate, para a luta. A vida espiritual está em grande combate, uma luta constante. Neste combate, existe a estratégia de sedução. Somos sempre tentados a encontrar uma forma para nos derrubar. Então, sempre existe uma realidade, essa tentação que quer nos derrubar, tirar dos nossos objetivos. Se ele consegue, uma pessoa já disciplinada, uma apateia, ele expulsa, isto é, ele exorciza estes pensamentos com realidades da propensão da destruição do mal, que são pensamentos passionais, de uma paixão sedutora.
faz o papel, então, agora do diácono, quem faz isso. São Dionísio Areopagita diz no seu livro Hierarquia Eclesiástica que a missão dos ordenados corresponde a cada uma das ordens na igreja. Os diáconos, eles exercem a função de purificação. Segundo, os presbíteros exercem a função da iluminação, ligado à maiêutica socrática, da parteira, daquela que sabe tirar da realidade do ser humano para que ele venha à luz. E os bispos exercem a função unitiva da perfeição. Assim, o papel do diácono é representado por aquele que purifica. Ele é exercido quando o monge ou a pessoa que tende e quer ser perfeita expulsa os pensamentos, se purificando então das realidades passionais. Então ele age como um diácono, um purificador de si mesmo. Aquele que ilumina com o conhecimento dos seres e destrói o falso conhecimento faz o papel de presbítero, de padre. A missão dos presbíteros é iluminar através do conhecimento, destruindo o falso conhecimento que ilude a pessoa na verdade de si mesma e das outras coisas. E aquele que o leva à perfeição pela santa mirra do conhecimento e da adoração da Santíssima Trindade, do conhecimento da adorável e Santa Trindade, faz o papel de bispo. O papel do bispo é aperfeiçoar. Assim, a pessoa que conseguiu se purificar, o papel do diácono, ela se conseguiu iluminar-se, papel do presbítero. Ele chega então à perfeição, que é o papel do bispo. O homem e a mulher, seres espirituais, exercem o papel de bispo ao se aperfeiçoarem, levando sua vida à perfeição, por meio do santo perfume da mirra, do conhecimento e adoração. Ele contempla a Santíssima Trindade. Ele chegou à perfeição. Nos tratados de vida espiritual, esse esquema de Dionísio Areopagita vai ser usado na tentativa das pessoas que queiram buscar essa disciplina para poder atingir a perfeição. Então, eles vão chamar as 3 vias. As vias que fazem com que a pessoa atinja a perfeição. Primeiro, a purgativa. A via purgativa, a via penitencial. O autoconhecimento, na tentativa desse autoconhecimento, ser capaz de olhar a realidade e saber fazer a escolha diante daquilo que é o imperativo dos instintos, o terrorismo dos instintos, a realidade da purificação de si mesmo no objetivo de atingir a perfeição. A segunda via, a iluminativa. Luz que ilumina o conhecimento da vida mística. Então, buscar essa realidade, essa iluminação, cuja centralidade nós encontramos na experiência cada vez maior deste encontro com Cristo, que nos ilumina, essa experiência mística com Cristo. E a vida é a via unitiva, isto é, a via da perfeição, de atingir essa unidade divina. Deus é uma trindade. É o mistério mais profundo da relação interna com Deus e o ser humano que consegue se relacionar na sua vida mística para atingir seu objetivo final, que o objetivo final é sempre o objetivo para Deus, para nos encontrarmos em Deus e para vivermos com Deus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.